Eu sou João Mendes, o homem que sacrificou tudo por amor, apenas para ser traído na noite em que ela brilhou. Mas o que Ana não sabia era que o simples pedreiro que ela humilhou guardava um segredo que a faria rastejar de volta, implorando. Esta é a minha história. Meu nome é João Mendes. Aos 28 anos, eu era apenas um pedreiro em Lisboa, carregando blocos de concreto sob o sol escaldante para pagar as contas. Mas, acima de tudo, para sustentar o sonho de Ana, minha noiva. Durante 4 anos, cada gota de suor, cada turno extra, cada noite sem dormir foi por ela. Ana queria ser arquiteta, e eu prometi, eu carrego o peso, você voa. E assim fiz. Vendi meu carro, cortei despesas, vivi com o mínimo. Cada centavo ia para a universidade dela. Conheci Ana numa noite quente de verão, num café à beira do Tejo. Ela era uma estudante cheia de sonhos, com olhos que brilhavam quando falava de construir arranha-céus. Eu? Só um cara comum, mas com um coração grande o suficiente para acreditar que o amor movia montanhas. Nosso namoro começou com risadas e promessas. Eu via nela um futuro que valia qualquer sacrifício. Mal sabia que o preço seria minha própria dignidade. Enquanto Ana estudava, eu trabalhava. Dobrava turnos na construção, engolia almoços frios, ignorava a dor nas costas. Quando ela falava das aulas, dos projetos, eu ouvia com orgulho. Um dia, João, vou desenhar prédios que vão tocar o céu, dizia ela. Eu sorria, mesmo exausto, porque acreditava que estávamos construindo algo juntos. Mas, aos poucos, percebi mudanças. Ana começou a chegar tarde, a falar de colegas de classe com contatos importantes. Ela mencionava Ricardo, um aluno de família rica, com um tom que me incomodava. Ele conhece gente na Câmara Municipal, João. Pode me abrir portas. Eu engoli o ciúme, confiando nela. O dia da formatura dela chegou. Era a noite em que eu planejava pedi-la em casamento. Comprei um anel simples com o dinheiro que juntei por meses. No salão, enquanto ela recebia o diploma, meu peito explodia de orgulho. Mas então, veio o golpe. Durante a festa, Ana me puxou para um canto. Seus olhos, antes tão quentes, estavam frios. João, acabou. Não estamos no mesmo nível. Você é só um pedreiro. Eu preciso de alguém como Ricardo, que me leve mais alto. Cada palavra era um tijolo caindo sobre mim. Ela riu, como se minha dor fosse uma piada, e foi embora com Ricardo, deixando-me ali, com o anel no bolso e o coração em pedaços. Naquela noite, caminhei pelas ruas de Lisboa, o rio Tejo refletindo as luzes da cidade. Eu não era só um pedreiro. Eu era João Mendes, dono da Mendes Construções, uma das maiores empresas de Lisboa. Mas Ana nunca soube. Eu escondi isso para protegê-la, para que ela me amasse por quem eu era, não pelo que eu tinha. Agora, ela achava que eu não era nada. Mas o jogo ainda não tinha acabado. Após a humilhação na formatura, eu, João Mendes, decidi seguir em frente. Ana me abandonou por Ricardo, achando que ele era o bilhete para uma vida de glamour. Ela não sabia que eu era o dono da Mendes Construções, uma das maiores empresas de Lisboa. Escolhi manter isso em segredo, não por vergonha, mas porque queria que ela me amasse pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Agora, com o coração partido, voltei ao trabalho, mas com um novo plano: mostrar a Ana o que ela jogou fora, sem nunca me rebaixar. Os meses seguintes foram intensos. Durante o dia, eu supervisionava projetos de construção, liderando equipes em canteiros espalhados pela cidade. À noite, voltava ao meu pequeno apartamento em Alfama, onde o silêncio me fazia reviver as palavras cortantes de Ana: você é só um pedreiro. Cada lembrança era um combustível. Não queria vingança mesquinha, mas justiça. Queria que ela visse o erro que cometeu, sem que eu precisasse dizer uma palavra. Enquanto isso, Ana vivia sua nova vida com Ricardo. Pelas redes sociais, eu via fotos dela em jantares caros e eventos chiques. Ricardo, com seus contatos, parecia oferecer tudo o que ela sonhava. Mas eu sabia algo que ela não sabia. Ricardo não era o grande empresário que fingia ser.
Ele era apenas um estagiário de uma firma pequena, vivendo de aparências e favores. Eu, por outro lado, estava fechando contratos milionários, como o da nova torre comercial no Parque das Nações. Meu nome começava a circular entre os grandes arquitetos de Lisboa, mas Ana ainda me via como o pedreiro que ela deixou para trás. Um dia, recebi um e-mail inesperado. Era de Ana, pedindo uma reunião. João, preciso falar contigo. É importante. Minha primeira reação foi ignorar, mas a curiosidade venceu. Marcamos um encontro num café em Belém. Quando ela chegou, percebi a tensão em seus olhos. Ricardo não é quem eu pensava, confessou ela, a voz tremendo. Ele mentiu sobre os contatos, os projetos. Estou sem rumo, João. Não consigo emprego na área. As firmas grandes não me levam a sério. Ela pausou, esperando que eu dissesse algo, talvez que a salvaria. Mas eu apenas ouvi, em silêncio. Você sempre foi bom para mim, continuou ela, quase sussurrando. Talvez eu tenha cometido um erro. Era a primeira vez que via Ana vulnerável, mas não senti pena. Senti algo mais frio, a certeza de que o destino estava começando a cobrar seu preço. Ana, respondi, calmamente, você fez sua escolha. Agora, precisa viver com ela. Levantei-me e saí, deixando-a sozinha com seu café intocado. Dias depois, soube por um colega que Ana tinha se candidatado a uma vaga na Mendes Construções. Ela não sabia que a empresa era minha. O gerente de RH, meu amigo de confiança, me mostrou o currículo dela. Era impecável, mas faltava experiência prática. Ela pediu para ser considerada para a equipe do projeto da torre e disse ele. O que faço? Sorri. Chame-a para a entrevista. Quero estar lá. A entrevista estava marcada para a semana seguinte. Eu sabia que aquele seria o momento em que Ana descobriria a verdade. Não planejava humilhá-la, mas também não facilitaria as coisas. Ela queria voar alto? Então, que provasse seu valor, sem atalhos. Enquanto isso, continuei focado nos meus projetos, mas com uma certeza: o próximo encontro com Ana mudaria tudo. Eu, João Mendes, estava pronto para o momento que mudaria tudo. Ana, minha ex-noiva, que me humilhou na noite da sua formatura, acreditando que eu era apenas um pedreiro, estava prestes a descobrir quem eu realmente era, o CEO da Mendes Construções, uma das maiores empresas de Lisboa. Ela se candidatou a uma vaga na minha empresa, sem saber que eu estaria na sala de entrevistas. Não planejava vingança, mas justiça. Ana queria voar alto? Que provasse seu valor, sem atalhos. Na manhã da entrevista, cheguei cedo à sede da Mendes Construções, no Parque das Nações. O prédio, com suas janelas de vidro refletindo o tejo, era o símbolo do meu sucesso. Sentei-me à cabeceira da sala de reuniões, com o gerente de RH, Miguel, ao meu lado. Ele sabia da história e me olhou com um leve sorriso. Estás pronto para isto, João? Mais do que nunca, respondi, ajustando os papéis à minha frente. Meu coração batia firme, mas minha mente estava clara. Quando Ana entrou, o ar pareceu parar. Ela carregava um portfólio, confiante, mas seus olhos se arregalaram ao me verem. João, murmurou, quase tropeçando nas próprias palavras. Senhorita Ana Costa, disse Miguel, interrompendo o silêncio, este é João Mendes, nosso CEO. O rosto dela perdeu a cor. Vi a confusão, o choque, o peso da verdade caindo sobre ela como uma laje. Ana tentou se recompor, sentando-se com um sorriso forçado. Eu, não sabia, gaguejou. Não precisa saber, respondi, frio, mas profissional. Estamos aqui para avaliar suas competências. A entrevista começou. Ana apresentou seus projetos, desenhos de edifícios que, admito, eram impressionantes. Mas faltava algo: experiência prática, a habilidade de transformar ideias em realidade. Fiz perguntas técnicas, desafiando-a sobre cálculos estruturais e prazos. Ela respondeu bem, mas hesitava em pontos cruciais. Como lidaria com um cliente que exige mudanças de última hora? Perguntei. Ana gaguejou,
mencionando contatos que poderiam ajudar. Ergui uma sobrancelha. Na Mendes Construções, valorizamos quem resolve problemas, não quem depende de favores. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ana sabia que estava sendo testada, não só como arquiteta, mas como pessoa. Miguel perguntou sobre sua experiência em equipe. E ela mencionou Ricardo, o homem por quem me trocou. Ele me apresentou a pessoas importantes, disse, tentando impressionar. Ricardo é um estagiário, corrigi, sem alterar o tom. Ele não tem influência nenhuma. Aqui, contratamos quem entrega resultados, não promessas vazias. Ana engoliu em seco, sem resposta. No fim, Miguel pediu que ela aguardasse do lado de fora. Quando a porta se fechou, ele me olhou. Ela é talentosa, mas crua. O que achas? Pensei por um momento. Ana era qualificada, mas sua atitude na formatura, sua escolha por aparências em vez de lealdade, ainda ecoava em mim. Dê a ela uma chance, disse, por fim. Mas na equipe júnior, com supervisão. Se ela quer subir, que prove com trabalho, não com palavras. Ana foi chamada de volta. Miguel explicou a decisão, e viu alívio misturado com vergonha nos olhos dela. Obrigada, João, disse ela, quase sussurrando. Senhor Mendes, corrigi, mantendo a distância. Aqui, é assim que me chamam. Ela sentiu, claramente abalada, e saiu. Naquele momento, senti um peso sair dos meus ombros. Não era sobre humilhá-la, mas sobre mostrar que escolhas têm consequências. Enquanto isso, soube que Ricardo, o homem de contatos, perdeu o emprego após um projeto mal executado. Ana, agora na Mendes Construções, teria que enfrentar a realidade do trabalho duro, sem atalhos. E eu? Continuei liderando minha empresa, focado em novos projetos, mas com uma lição clara: o amor exige respeito, e a lealdade é mais valiosa que qualquer ambição. Eu, João Mendes, estava no comando da Mendes Construções, a maior empresa de Lisboa, e havia dado a Ana, minha ex-noiva, uma chance de provar seu valor como arquiteta júnior na minha equipe. Ela me humilhou na noite da sua formatura, trocando-me por Ricardo, um impostor que prometia um futuro brilhante. Agora, Ana sabia que eu não era apenas um pedreiro, mas o CEO que ela nunca imaginou. A entrevista foi o primeiro golpe da verdade. O que veio depois testaria não só a competência dela, mas sua capacidade de mudar. Ana começou na Mendes Construções numa segunda-feira chuvosa. Eu a coloquei num projeto pequeno, mas exigente, um conjunto habitacional em Oeiras. Era uma oportunidade para ela mostrar o que valia, sob a supervisão de Marta, uma arquiteta sênior conhecida por sua exigência. Não facilitei as coisas. Se Ana queria subir, teria que conquistar cada degrau com esforço, como eu fiz. Não a encontrei nos primeiros dias, mas Marta me mantinha informado. Ela é talentosa, João, disse Marta numa reunião. Mas parece querer impressionar mais do que entregar. Está sempre falando de que ideias inovadoras, mas hesita quando é hora de calcular ou decidir. Enquanto isso, eu supervisionava a construção da torre comercial no Parque das Nações, um projeto que atraía olhares de investidores e da imprensa. Meu nome começava a ecoar além de Lisboa, e a Mendes Construções crescia. Mas, no fundo, eu ainda carregava a cicatriz da traição de Ana. Não era raiva, mas uma lição dura: o amor sem lealdade é frágil como areia. Foquei no trabalho, deixando o passado para trás, mas o destino tinha outros planos. Uma tarde, durante uma visita ao canteiro de Oeiras, vi Ana discutindo com um engenheiro. Ela insistia num ajuste no projeto que, segundo ele, atrasaria a obra e custaria mais. É mais eficiente assim, dizia ela, apontando para os desenhos. O engenheiro, impaciente, retrucou: ideias bonitas não pagam contas. Me aproximei, sem revelar minha presença. Ana percebeu e ficou tensa. Senhor Mendes, disse, tentando manter a compostura. Estou apenas sugerindo uma melhoria. Pedi os cálculos dela. Eram criativos, mas tinham falhas básicas de viabilidade. Ana disse, calmamente: boas intenções não constroem casas. Faça os cálculos de novo, com base nos prazos e no orçamento.
Ela assentiu, claramente frustrada, mas sem argumentar. Dias depois, Marta me chamou. Ana tinha revisado o projeto, corrigindo os erros, e o novo plano foi aprovado. Ela aprende rápido, disse Marta. Mas ainda quer provar que é melhor que os outros, em vez de colaborar. Reflete sobre isso. Ana tinha talento, mas seu orgulho a atrapalhava. Decidi testá-la mais uma vez. Incluí ela numa reunião com um cliente importante. Um investidor que queria um centro comercial sustentável. Mostre o que sabe, avisei. Mas não prometo o que não pode cumprir. Na reunião, Ana apresentou um esboço ambicioso, um design com painéis solares e materiais reciclados. O cliente ficou impressionado, mas perguntou sobre custos. Ana hesitou, olhando para mim. Podemos ajustar o orçamento, disse, sem convicção. Intervim, explicando como equilibrar sustentabilidade e viabilidade. O cliente aprovou a ideia, mas com minhas alterações. Após a reunião, Ana me abordou. Obrigada por me salvar, disse, com um tom que misturava gratidão e vergonha. Não te salvei, respondi. Mostrei como se faz. Se quer ficar aqui, aprenda a andar sozinha. Enquanto isso, soube que Ricardo, o homem de contatos de Ana, estava em apuros. Ele foi demitido após tentar vender favores que não podia entregar. Ana, agora sem ele, parecia mais focada, mas ainda carregava o peso das escolhas erradas. Uma noite, ela me enviou uma mensagem: João, posso te encontrar? Quero me desculpar de verdade. Concordei, mas deixei claro, seria no meu território, na sede da empresa, após o expediente. Quando ela chegou, estava nervosa. Cometi um erro horrível, disse, com lágrimas nos olhos. Te julguei mal, escolhi o caminho errado. Sei que não mereço perdão, mas quero consertar as coisas. Olhei para ela, sem raiva, mas sem fraqueza. Ana, o perdão não apaga o passado. Você está na minha empresa. Prove que mudou, não com palavras, mas com ações. Ela assentiu, prometendo trabalhar duro. Saí da sala, deixando-a com seus pensamentos. O projeto de Oeiras avançava, e Ana começava a ganhar respeito da equipe. Mas eu sabia que o próximo passo seria o maior teste. O cliente do centro comercial queria uma apresentação final, e Ana lideraria. Se ela falhasse, estaria fora. Se triunfasse, talvez mostrasse que realmente havia aprendido. Eu, João Mendes, CEO da Mendes Construções, dei a Ana, minha ex-noiva, uma chance de se redimir. Após me humilhar na sua formatura, trocando-me por Ricardo, ela descobriu que eu não era apenas um pedreiro, mas o dono da maior empresa de construção de Lisboa. Agora, como arquiteta júnior na minha equipe, Ana enfrentava seu maior teste: liderar a apresentação final de um projeto de um centro comercial sustentável para um cliente exigente. Se falhasse, estaria fora. Se triunfasse, talvez provasse que havia mudado. Eu queria justiça, não vingança, mas o destino cobraria seu preço. Os dias que antecederam a apresentação foram intensos. Ana trabalhava até tarde, revisando cálculos, ajustando designs e coordenando com a equipe. Marta, a arquiteta sênior que a supervisionava, me disse que Ana estava diferente, mais focada, menos preocupada em impressionar e mais dedicada a entregar resultados. Ela está dando tudo de si, João, disse Marta. Mas a pressão é enorme. O cliente não aceita erros. Eu sabia disso. O investidor, Sr. Almeida, era conhecido por sua exigência. Um deslize, e o projeto, junto com a chance de Ana, iria por água abaixo. Na véspera da apresentação, Ana me procurou na minha sala. João. Sr. Mendes corrigiu-se, hesitante. Quero que saiba que estou grata por esta oportunidade. Sei que não mereço, mas vou dar o meu melhor. Sua voz tremia, mas havia determinação em seus olhos. Não é sobre merecer, Ana, respondi. É sobre fazer. Mostre ao cliente o que você pode fazer. Ela assentiu e saiu, deixando-me com um misto de orgulho e cautela. Parte de mim queria acreditar nela, mas a cicatriz da traição ainda estava lá. O dia da apresentação chegou.
A sala de reuniões da Mendes Construções estava pronta, com maquetes e gráficos do projeto. Ana liderou a equipe, apresentando o design do centro comercial, uma estrutura moderna com painéis solares, materiais reciclados e um sistema de captação de água. Ela explicou os cálculos de custo e os prazos com clareza, respondendo às perguntas de Almeida com confiança. Quando ele questionou a viabilidade de um dos elementos sustentáveis, Ana não hesitou. Mostrou dados revisados e propôs uma alternativa que mantinha o conceito sem ultrapassar o orçamento. Almeida ergueu uma sobrancelha, impressionado. Você pensou em tudo, disse ele. Parabéns. A sala aplaudiu, e vi Marta sorrir. Ana, por um momento, olhou para mim, buscando aprovação. Mantive-me neutro, mas por dentro reconheci, ela havia entregado. Após a reunião, Almeida assinou o contrato, garantindo o projeto para Mendes Construções. A equipe comemorou, e Ana recebeu elogios. Mas eu sabia que o verdadeiro teste não era só o sucesso profissional. Era o que viria depois. Uma semana depois, Ana pediu para me encontrar novamente. Dessa vez, foi num café tranquilo em Cascais, longe da empresa. João, eu preciso dizer algo, começou ela, com a voz firme, mas carregada de emoção. Eu fui cega. Escolhi Ricardo porque achei que ele me levaria mais longe, mas ele era só promessas vazias. Você foi quem sempre esteve lá, pagando minhas contas, acreditando em mim. E eu te joguei fora. Ela fez uma pausa, lutando contra as lágrimas. Não espero que me perdoe, mas quero que saiba que aprendi. Estou reconstruindo minha vida, e tudo que conquistei na Mendes foi por meu esforço, mas também por sua confiança. Olhei para ela, pesando cada palavra. Ana, você fez suas escolhas. E agora está enfrentando as consequências. O que você conquistou foi porque trabalhou para isso. Mas o passado não volta. Eu segui em frente, e você precisa fazer o mesmo. Não havia raiva na minha voz, apenas clareza. Levantei-me, paguei a conta e saí. Não olhei para trás. Nos meses seguintes, Ana continuou na Mendes Construções, ganhando respeito como arquiteta. O projeto de Oeiras foi concluído com sucesso, e o centro comercial começou a tomar forma. Eu, por outro lado, fechei novos contratos e expandi a empresa para o Porto. Ricardo, soube depois, tentou voltar para Ana, mas ela o rejeitou. Ele acabou mudando de cidade, sem emprego e sem credibilidade. Ana, agora sozinha, parecia ter encontrado um novo caminho, mas sem mim. A lição que ficou foi clara: o amor exige respeito, e a lealdade é mais valiosa que qualquer ambição. Eu não precisava humilhar Ana para provar meu valor. Dei a ela uma chance, e ela provou que podia mudar. Mas algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Continuei minha vida, focado no trabalho e em novas possibilidades, com a certeza de que minha dignidade valia mais que qualquer revanche. Pergunta para vocês: se fossem eu, teriam dado a Ana a chance de continuar na empresa após a traição, ou teriam cortado qualquer laço, deixando-a enfrentar o mundo sozinha? E se fossem Ana, lutariam para reconquistar a confiança ou aceitariam que algumas escolhas não têm volta? Deixem nos comentários.